Boa noite a todos. Desejar uma feliz jornada com a paz e a luz do Mestre Jesus. Desculpa, né? Eu não estou gripado, estou numa fase de uns tempos para cá que fico num estado meio gripal. Coriza, tosse, mas não tenho sintomas. Agradecer a foto, né? Pelo Photoshop, né? Está girada da queda, mas faz parte. E feliz por estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço realmente ao convite, sempre que puder, aqui estaremos. Gratidão pela recepção, muito gostoso mesmo, deixa a gente bem à vontade. E a proposta que eu trago não é palestra, eu não gosto de fazer palestra, tá? Eu gosto de conversar. E o Dagoberto, principalmente, tem acompanhado a gente, né, nos programas que nós fazemos, tudo, e eu gosto de conversar. De quarta-feira, inclusive amanhã, quem puder, às 7h30 da noite, pelo Facebook, pelo YouTube, é só colocar Casa do Caminho Macatuba. Sou eu e o Ângelo Tesser. Amanhã nós vamos estar com o Marildo, de Bauru, que já esteve aqui, né, o Marildo, né? E nós vamos estar compartilhando um papo, né, sobre o poder da prece, que eu entendo e a gente não compreende muito bem esse poder da prece. E é bate-papo mesmo. Eu quero também bater um papo com vocês. Para isso eu trago o capítulo 21 de João, né, e trazer aqui para a gente refletir. São 25 versículos, deu uma dividida nesses 25 versículos, porque às vezes a gente pega e fala, né? É muito difícil, tem que ler toda, né, a Bíblia, tudo, às vezes o Novo Testamento, é coisa difícil. E aqui, essa divisão, às vezes, é um versículo. Então, para quem tem a prática do Evangelho no lar, pode-se utilizar sim, porque não o Novo Testamento. E, às vezes um versículo ali dá. Então a chamada é para que me ajude a refletir, a reflexão. E a reflexão não tem dono, não tem verdade, não tem o certo, não tem o errado. É de cada um, é o coração de cada um. Tá? Vamos fazer assim, eu vou lendo uma parte, vou dar a minha reflexão e gostaria também que vocês, lá, Paulo, dentro dessa forma, isso me tocou desse jeito, fiquem à vontade mesmo. Então, capítulo 21 do Evangelho de João, 25 versículos, e que é o momento que Jesus aparece para os 7 discípulos. Então, nós estamos falando após a crucificação de Cristo, após o seu sofrimento no madeiro. Precisamente a terceira aparição de Jesus. Então, é essa que nós vamos estar conversando nesse momento, né? E eles, os discípulos, alguns, nem todos, estavam ali nas margens do Genezaré, no mar da Galileia, que na realidade é um grande lago. Eles estavam ali, como eu gosto muito de tentar ir lá para trás e entender como que era aquele momento, procurar vivenciar aquele momento, sentir o calor do deserto, a brisa fresca do mar de Genezaré, no finalzinho da tarde, comecinho da noite. Eles estão ali, com certeza, muito tristes, né? Pelos 3 dias da crucificação do Cristo, de todo aquele sofrimento, cada um com as suas atitudes, né? Cada um com o seu momento, que nós temos que entender e não apontar para ninguém, nenhum deles, porque se erraram, eu não sei aonde que eu estava naquele momento. Mas acredito, se lá estivesse, erraria também, dentro da minha pequenez, dentro do meu processo evolutivo. Então eles estavam todos reunidos ali, e prossegue João na narração. E é interessante que no final nós vamos ver quem escreveu o fato que estava ali naquele momento. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Eu falei, nas margens do lago. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Então eu calculo realmente, né? E eu acredito que
muitos de nós temos momentos onde nós sentimos falta de alguém que caminhou durante muito tempo com a gente nessa jornada, nessa encarnação, e às vezes a gente quer se recolher, né? Quer ficar quietinho no canto. Esse irmão queria isso. Mas os outros sentiram que aquele momento ele está acompanhando. Então entraram no barco e foram para o lado. Provavelmente, naquele momento, porque passaram a noite pescando, com certeza falaram do Cristo. Com certeza relembraram do Cristo. Eu digo isso, agora nem tanto, né? Mas eu já tive a oportunidade de falar disso, e eu falo com saudade, uma saudade gostosa, não com uma saudade doída, porque apesar do meu pai, né, ter desencarnado quando eu tinha 6 anos de idade, eu tenho memórias, E muitas dessas memórias também foram cultivadas junto com meus irmãos, junto com minha mãe. Meu pai foi com 48 anos de idade, minha mãe faltava um mês para completar 100 anos. Então, junto com a minha mãe, nos jantares, nos almoços, nos aniversários, nas festas, nós tínhamos o costume muito de nos reunirmos. E lembrarmos das histórias, né? Ainda hoje, no WhatsApp, nós temos o grupo da família. Tem um dos meus sobrinhos que estava pedindo se alguém, né, da moçada ali, tem uma facilidade para criar logo, sabe de alguém, tudo, aí um começa, tem tal site, tem aquilo, não sei o quê. E um dos meus irmãos falou, lá em Galha tinha o Carioca, que fazia faixas na época da eleição, tudo, né? Não sei se ele está vivo ainda, mas pode consultar, tudo. Então a gente volta lá atrás, lembra dessas coisas. E eu acredito que ali também, né? Como não lembrar? Imagine quem teve a felicidade, né, de conviver naquele momento com o Cristo. Como que pode, né? 3 dias depois, não estar lembrando? Aqueles que ali ficaram, né, naquele momento, no barco, devem ter chorado muito, se abraçado muito. E talvez por isso, né, a pesca nem fluiu, né? Nem fluiu, porque talvez a desculpa foi pescar, mas não foram com essa intenção. Se alguém quiser, pode comentar, fique à vontade para falar, poxa, Paulo, eu entendi de outra forma. Tranquilo? Fique à vontade mesmo, pessoal. Prossegue no versículo 4. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. O versículo, vou repetir. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Amanheceu, lá de manhãzinha, viram alguém lá na praia. Estavam muito distantes. Aqui tem a distância que dá cerca de 90 metros. Não reconheceram Jesus lá. Estava lá. Viram alguém andando. Com certeza perceberam que estava lá. Porque está aqui no relato. E nós? Quantas vezes será que nós cruzamos no nosso dia a dia, na nossa jornada com Cristo, e não reconhecemos? Paulo está falando alguma besteira, será? Tem uma história que é de Ruth. Se eu não contei aqui, eu vou contar novamente. Se eu estou repetindo, porque eu preciso, e quem estiver ouvindo pela segunda ou pela terceira vez é porque precisa também. Ruth era uma mulher muito simples, pouca economia. Aí ela recebe uma cartinha. Na cartinha diz assim: querida Ruth, neste final de semana estarei na sua casa. Assinado Jesus. E Ruth fica nervosa. Fala, meu Deus do céu, Jesus vem na minha casa. O que eu vou oferecer para ele? Minha casa é simples. O que eu vou dar para ele comer? Mal tem o que comer. Mal tem para mim. Como que eu vou fazer? E chegou no final de semana.
Ruth nervosa, mais nervosa ainda, juntou o seu pouco dinheirinho ali e foi lá na venda, no armazém, comprar algumas coisinhas. Comprou um pão, presunto e queijo. E retornou para casa toda ansiosa, esperando, e falou: será que isso é suficiente para Jesus? Será que ele vai ficar contente? Será que isso vai dar para matar a fome dele? E toda preocupada, encontra um casal. Estava muito frio, aquele casal tremendo de frio, pede algo para comer. Pede algo. E ela fala: não tenho. Realmente, todo o dinheirinho que ela tinha gasto ali com o pão, o presunto e com o leite. Fala: não tenho. Então tá bom. Aí bate aquele negócio no coração, fala: toma, fique com isso aqui. E deu o pão, o presunto e o leite para o casal. O casal está se afastando, ela percebe que a mulher está tremendo de frio. Ela pega, tira o agasalho dela, a blusa dela e dá para a mulher. Vai embora preocupada. Fala: e agora? Não tenho mais nada, vou chegar lá em casa, Jesus daqui a pouco chega. O que eu vou oferecer para Jesus? Agora que ela chega, tem uma outra cartinha lá. Ela abre a cartinha e está assim: querida Ruth, grato pelo pão, pelo leite, pelo presunto e pelo agasalho. Assinado Jesus. Então, que nós também possamos receber, né, e perceber a presença do Cristo. Tem uma forma de falar que às vezes me assusta, mas eu digo assim: quem está esperando Cristo voltar, ou vocês estão? Senta e espera. Senta e espera. Cristo não vai voltar. Porque só volta aqueles que se foram. Cristo nunca se foi. Já estava preparando a terra para a nossa chegada, antes mesmo que nós imaginarmos estaremos aqui. E permanecerá sempre aqui. Nós é que precisamos perceber isso. Nós é que precisamos entender a presença do Cristo. E prossegue João aqui: fiquem à vontade, principalmente aqui os universitários, né? Fiquem à vontade. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. O único versículo. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. Não pegaram nada, não levaram nada, não tinham nada. Mais uma reflexão, né? Oração dominical do Pão Nosso, né? De cada dia, né? O Pai Nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Será que esse pão, será que é só alimento material que nós estamos pedindo ali? Ou é alimento para a alma? Porque aqui Jesus já não estava mais na matéria, né? Da terceira aparição. Então ele estava ali em espírito. Ele tinha necessidade do peixe como espírito? Não, não tinha. Então, o que será que ele está? Será que é só para o diálogo, puxar conversa? Ou está buscando algo mais? E às vezes eu acho que é nesse sentido mesmo, né? Às vezes nós temos que dar o alimento do ombro, do ouvido, de uma palavra, de um abraço, de uma prece. Nós muitas vezes, né, comentamos: eu não tenho tempo para estar fazendo nenhuma ação, nem ajudar alguém. Como não? Será que não? Será que nós não temos tempo de direcionar uma prece? Para aqueles que têm a prática do Evangelho no lar, naquele momento, direcionar uma prece para todos. Mas eu não conheço ninguém. Mentaliza o hospital Pelado, mentaliza lá. A energia que chega lá, vocês não sabem, a gente não tem noção. Eu até fiz o convite do poder da prece. Se nós tivéssemos a noção da força da prece, de
quanto ela pode mudar. Então, nem sempre é o alimento material. Extremamente importante. Se pudermos, sim, por que não? Sempre aí, o governo, né, o trabalho do grupo da SOP, por que não? Sempre puder. Mas existem outras formas também. E prossegue. Então lhes disse Jesus: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Interessante, né? Passaram a noite inteira e não pegaram nada. Aí Jesus falou: ó, joga lá para o lado direito. Jogaram e puxaram uma quantidade de peixe que eles não conseguiram nem quase tirar, trazer para o barco. Então nós também precisamos, às vezes, ter, né, os ouvidos de ouvir. Sinalizar, às vezes, para nós. Contar uma situação, e foi recente. 3, 4 meses atrás. Estava saindo de Macatuba para ir para Lençóis, pegar algumas coisas lá, e estava saindo de casa ali, estava eu, minha esposa e o netinho também estava com a gente nesse dia. Eu comentei para minha esposa: estou achando esse carro meio estranho. Na hora que estava já para pegar ali o trevo mesmo, eu falei: vou dar uma passadinha antes no mecânico para dar uma olhada. Parei lá no mecânico, pedi para ele, falei, ele falou: vamos dar uma olhada. O carro começou uma hora, ele falou: isso é câmbio, mas eu não mexo com essa parte. Tem fulano lá embaixo, perto do jardim ali, Macatuba, tal, dá uma olhadinha lá. Fui lá, conversei com o rapaz, na hora que foi, o carro já... Ele falou: olha, mesmo assim não é comigo, tem alguém, é só aí no final. Chamei o socorro, tudo, seguro para levar. Então, se eu tivesse pego a estrada, o que será, né? O que aconteceu? Eu digo isso não dito assim para falar: ó, Paulo, não, sabe, às vezes são coisas que vêm para nós que eu acho que nós precisamos entender nesse sentido. Né? Às vezes a pesca é maior quando nós passamos a ouvir o nosso Cristo. E ele fala, mas fala o tempo todo com a gente. E às vezes até com aquelas pessoas com quem a gente tem desentendimento. Muitas vezes por isso. Então nós precisamos estar atentos aos convites do mestre. Por isso que ele é o mestre. Pessoal, me ajuda aí, tá? Silêncio demais. E prossegue. Todos nós, né? Todos nós. E prossegue. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a roupa, com sua veste, porque ele se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Foi o que eu comentei, 90 metros. Né? Então, aquele discípulo a quem Jesus amava é quem reconhece. Você lembra quem era o discípulo que Jesus amava? João, discípulo amado. Ele escreve. Ele reconhece. Mais novo, João, rapazinho, novinho de tudo ali. Ele que percebe. O que olhos será que João viu? Jesus. Será que foram com os olhos físicos? Foi, né? Os outros olhos, né? Para perceber ali quem estava. Na hora que ele fala, opa! Aí Pedro, deixa comigo, né? Pegou, entrou e foi nadando, já não quis mais nem esperar ir de barco para lá. Então, cada um ao seu tempo, cada um no seu momento. Cada um tem a sua hora para perceber, mas tem que estar com o coração aberto para isso. Tem que estar preparado para isso. E prossegue. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra,
cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Nós temos várias reflexões, né? Eles saíram, caíram da tarde do dia anterior, começaram. Poderiam ter deixado realmente ali uma fogueirinha, né? Mas se tivesse deixado os peixes e o pão durante a noite inteira, como é que estaria de manhã? Sem condições, né? Sem condições. Então, da hora que saiu esse peixe, esse pão, hein? Da onde que saiu? Felizes os convidados para a ceia do Senhor. É o mestre, né? Sempre operando. E ele pede, né? Traga mais peixes aqui. Pedro vai lá e tenta tirar, né? 153 grandes peixes. E o interessante é destacar, e a rede não se rompeu. Mais uma vez, né? Quem serão esses, né? Que rede que está se falando? Eu também, é uma das coisas que eu digo, viu, para vocês assim, eu não acredito na reencarnação. Eu não acredito. Eu tenho certeza da reencarnação. Eu tenho certeza. Eu tenho fé nisso. Eu deixei de acreditar. Para mim faz sentido. Minha busca dentro do Espiritismo foi isso. Me deram as respostas que eu precisava. Então, uma das coisas que eu até falo para algumas pessoas, eu preciso parar de falar isso, porque nem sempre as respostas foram as que eu queria ouvir, mas que fazem sentido, faz. Todas elas. Isso me fortalece. Isso vai criando essa rede que não se rompe por nada. Por nada mesmo. Prosseguindo. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Então, interessante, todos vieram, né? E ali foram. Ninguém perguntou, cada um ao seu tempo foi entendendo quem ele estava, foi reconhecendo ali Jesus. O partir do pão é simbólico, porque a segunda aparição, que é na estrada de Emaús, é uma passagem muito bonita, também tem um simbolismo do partir do pão, que é extremamente importante, partir o pão, compartilhar. Jesus parte, compartilha o pão e o peixe. E continua compartilhando conosco. Todos esses tempos. Tudo. É que nem nós podemos, né? Pedir tudo, podemos. Tudo podemos pedir para Deus. Vamos receber tudo, vamos ter tudo. Tudo que pedimos nós teremos? O que vocês acham? O que nós teremos? Entendi. O que precisamos. É isso aí, né? E ele sabe, ele conhece cada um de nós. O pastor conhece os ovelhas. E é interessante, né, essa analogia com as ovelhas, né? Porque quando o pastor vai se tornando muito idoso, ele coloca um jovem, às vezes um filho, né, para estar fazendo o pastoril com ele, cuidando das ovelhas. Levando as ovelhas, trazendo as ovelhas, para que ela tenha um contato. Por quê? Se o pastor morre de repente, se encarna, as ovelhas têm dificuldade para se adaptar com uma nova pessoa. Às vezes, sacrifica a ovelha porque ela tem dificuldade. Ela não consegue, às vezes, se alimentar. Ela não consegue beber água. As ovelhas, às vezes, têm medo do reflexo dela na água. E o pastor precisa pegar a água e dar para a ovelha. Porque ele conhece cada uma das suas ovelhas. E o mestre conhece cada uma das suas ovelhas, como somos nós. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Como já dito, né? A terceira aparição está ali conosco.
estará conosco sempre. São cerca aí de 2 dezenas de aparições do Mestre, escrito no Novo Testamento. Mas como eu entendo, está aparecendo o tempo todo para nós. Pessoas e momentos, precisamos entender isso. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Aí a conversa de Jesus com Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais que a estes outros? Ele respondeu, Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Reforçando, Jesus já não estava mais em matéria. Está pedindo para Pedro cuidar das ovelhas. Se Jesus é o pastor, quem seriam essas ovelhas? Todos nós continuamos sendo as ovelhas. Ele pede para Pedro, cuida das minhas ovelhas. E procurou ali, né, deve estar todo mundo conversando, tudo. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Segunda vez perguntando para Pedro naquele momento ali. Prossegue daqui a pouquinho. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Então, reflexão, né, tentando ir. Eu calculo que Pedro na terceira vez deve ter dito assim, meu Deus, eu já falei, né, 2 vezes para ele. Estourado como Até aquela época, né? Ele já deve estar ficando, mas não pode. Será que ele não entendeu? Vou ter que repetir quantas vezes isso para ele. Mas mudou um pouco, né, a resposta, porque ele deve ter pensado, entendi. Tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Quantas vezes ele perguntou se amava? Quantas? 3 vezes. Esse número 3 lembra alguma coisa? 3 vezes que negou Cristo. Não é? Poderia ter chamado Pedro lá, né? Ó, pessoal, Pedro está aqui, eu sei que ele está incomodado pelo que ele fez. Então eu vou perdoar. Mas assim, Cristo teria que perdoar? Eu acredito que não, porque é uma das coisas também que eu pergunto, e às vezes as pessoas ficam chateadas quando perguntam, né? Deus perdoa? Meu entendimento, Deus não perdoa, porque não é ofendido. O que nos deixa ofendido? O orgulho, a vaidade, não é isso? Você acha que Deus tem esses atributos? Orgulhoso? De forma alguma. Isso está muito distante, isso é que vai próprio nós, o processo evolutivo. Então, olha que coisa maravilhosa. Jesus sabia que aquilo devia estar incomodando. Provavelmente, quando Jesus conversava com Pedro, Pedro nem olhava nos olhos de Jesus. Não conseguia olhar. Então, tu sabe todas as coisas. Você está vendo aqui dentro, né, mestre? Está percebendo que isso não deixa. Tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Então, forma linda, maravilhosa do mestre, ensinamento do mestre, para que a gente possa fazer justamente isso, praticar o perdão, sem falar nada, sem tocar no assunto. Mostrou Pedro, deixa isso para lá, meu filho. Eu confio tanto em você, te amo tanto, que eu estou deixando o meu rebanho para você, estou deixando as minhas ovelhas para você cuidar. E nós não deixaríamos para alguém que a gente não confia, para quem a gente não tem a confiança de saber que está preparado. Pedro estava temperamental ainda, mas muda,
Esse homem muda também. É um personagem que eu gosto, já falei inclusive aqui na casa, né? Que é Paulo de Tarso. A mudança, né? De Paulo. Pedro também muda bastante. E prossegue. Em verdade te digo, Jesus falando para Pedro, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar que o gênero de morte, Pedro, havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou, segue. Então vamos na primeira aqui, né? Ele diz, né? Quando você é mais novo, você se cinge, põe a sua veste e vai aonde quer. Quando for mais velho, alguém vai te pegar pela mão, te cingirá e te levará aonde você não quer. Também cabe uma reflexão dessa veste, né? Não necessariamente a material. As escolhas que eu faço, as escolhas que eu tomo do meu livre-arbítrio, influencia diretamente na minha veste espiritual, na perispiritual. Então, eu escolho o que eu vou vestir. Pelas palavras, pelos atos, pelos pensamentos. Pode chegar uma época que eu não consiga fazer isso. E aqui também cabe o perdão, né? Enquanto eu tenho condições, vou e pratico esse perdão. Porque pode chegar um momento que a gente não tenha mais condições de fazer isso. E eu tive uma experiência na minha vida de alguém que eu amo muito, que se foi, que tinha algo no coração. E que no final da vida ela mantinha aquilo, mas já não lembrava mais do que era na realidade, o que tinha acontecido. Nós sabemos que vai ter ou teremos outras oportunidades assim como ela terá. Mas é importante que nós reconciliemos com o nosso próximo enquanto estamos a caminho do ensinamento do Cristo. Prosseguir para a gente terminar. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, João, ali, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Tem aquela cena, né, do quadro, mas ali é o quadro visto pelo artista, né? Não é um retrato fiel. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Estão caminhando ali, né? Pedro está indo, olha e vê o discípulo amado João caminhando. Pergunta, e quanto a esse? Jesus diz, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue. Cristo, né? Jesus, quando precisava, dava um puxãozinho de orelha também. E foi um belo puxão. Ele convida Pedro para caminhar junto. E Pedro está preocupado que João está vindo ali. Será que nós também não temos essa atitude de vez em quando? Está preocupado com o outro, deixando de fazer a minha parte? Faça a tua parte, Pedro. O que te importa é ele? Você me siga. Faça a sua parte. Eu entendo isso dentro dessa mensagem do Cristo. Que nós possamos fazer a nossa parte. Deixa o outro do lado. Não vou ficar cobrando do outro. Cada um tem a sua condição e o seu momento de dar. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria, né? Porque Jesus disse, né? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria. Mas, se eu quero que ele permaneça até o que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que te dá testemunha a respeito dessas coisas e que as escreveu. Então, o próprio João dizendo que é ele que está dando testemunho, ele que escreveu, ele estava ali. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E é interessante, né? Dos 12 que não teve morte trágica, foi João. Interessante isso também, né?
E aqui João era novinho ainda, né? Rapaz. E finalmente, o último versículo. Há porém ainda, eu vou terminar logo, porque o Dagoberto tem que ir embora cedo, tem que chegar em casa cedo, então vou terminar. Há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. João escreve. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, uma chamada de João, né, dizendo tantas coisas, e às vezes a gente fala que não tem oportunidade e tempo para procurar ler um pouco dos evangelistas. Tem os outros evangelhos também. Mas é importante, porque o próprio João disse que se tudo tivesse sido escrito, não tinha. Eu acho que ele está usando uma retórica, né? Mas eu também entendo, porque o que tem relatado é após os 30 anos, mas tem todo o negócio, né, da cultura judaica, dos 30 anos, do reconhecimento de maturidade, dos 12 anos, lembra, né? O relato dos 12 anos. No meu entendimento, era dos 12 para 13 anos, que é a idade que é reconhecida para as mulheres, 12 anos, para os homens, 13 anos, que é a idade madura para religiosa. Então tem toda uma tradição em cima disso que nós precisamos entender. Mas o Cristo, desde que sempre esteve aqui e antes de nós, sempre trabalhou. Então ele não ia ficar ali, né, até os 30 anos sem nada a fazer. Tem diversas obras que descrevem algumas coisas nesse sentido. Tem uma que, quando Cristo é levado ao templo para a circuncisão, agora me ajudem aqui os universitários, era Simão, o sacerdote, Simeão, quem lembra? Acho que é o Simão que levanta o Cristo, que reconhece ali uma criança de 8 dias como Messias, e na hora que ele levanta, uma cortina pesada do templo cai. E na hora que cai, a mulher paralítica, ela se assusta e levanta e anda. Não, 8 anos não é Simeão. 8 dias. 8 dias ou 8 anos? Não, 8 dias. É Simeão. Simeão. Ainda que ele bate no peito de Simeão, você sabe quem eu sou, né? Não fala. Bate no peito de Simeão. É Simeão, né? Simeão. 8 dias. Tem o relato também, quando José e Maria vão até o Egito, Jesus fugindo, né? Herodes, a perseguição. Tem um relato de uma das obras que diz que o filho de um sacerdote egípcio tinha um problema mental e que tirava roupa na rua, tudo, e um dia ele aparece, o filho aparece no templo, o pai dele olha e fala, o filho começa a conversar naturalmente, sem nenhum tipo de problema, e o pai fala, e essa roupa? A roupa é uma vestimenta judeu. Ele fala, encontrei um homem, uma mulher, uma criança, e a criança falou comigo e me deram essa veste. E eu estou curado. Seria essa criança, né? Esse homem com essa mulher. Então nós temos isso, que tem que pensar realmente o Cristo sempre com a gente. Em todos os momentos, mas isso eu não tenho nenhuma dúvida. Ele permanece. Ele, seus emissários, todos aqueles que estão conosco, sempre estarão conosco. Que a gente possa abrir o nosso coração nesses momentos em favor do nosso próximo, em favor daquele que precisa. Eu disse para vocês, às vezes, uma prece. Uma pequena prece, mas extremamente importante. Gratidão a todos, desejar realmente uma feliz jornada a todos. Paz a Deus, Jesus. Convidar a todos que nós conversamos tanto sobre o nosso querido mestre, Jesus, agradecer por ele, agradecer todos esses momentos, por essa oportunidade que nos é dada, Cristo querido, por todas as pessoas que passaram pela nossa vida, que estão conosco e aqueles que chegaram. Agradecer pela queda, pelo joelho amargo, pelos momentos de dor, porque a certeza do nosso Pai, do amor que Ele tem por nós, nos poupa tanto. E esses momentos são tão pequenos
passar pelas nossas escolhas, mas tenho certeza que hoje todos nós estamos melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Porque nós somos a flecha lançada pelo arco que é Jesus. E o arqueiro certeiro como é Deus, dá a certeza que essa flecha vai atingir o alvo. Mas nós também precisamos trabalhar em favor da prece dessa flecha para o material cada dia melhor. Agradecemos por tudo, Pai. Agradecemos por tudo, Mestre. Agradecemos pelos nossos aniversários do Cristo, aos nossos espíritos protetores, ao nosso anjo guardião, aos nossos pais, à nossa mãe, que ensinou do nosso anjo da guarda. Por todos sempre. E assim seja.
Brasil.